Você acredita que uma única noite pode destruir completamente sua vida, e ao mesmo tempo te transformar na pessoa mais poderosa da cidade? Pois é exatamente isso que aconteceu com Isabela. Ela estava grávida de 6 meses, vestindo um vestido de grife que custava mais que um apartamento, quando seu próprio marido a humilhou na frente de centenas de câmeras no evento mais importante do ano. O que ele não sabia é que estava mexendo com a filha do homem mais perigoso do país. E quando esse pai decidiu sair das sombras, cara, o que aconteceu depois foi épico demais. Senta aí que essa história é de arrepiar. Estamos falando de traição, humilhação pública, bilhões de reais e uma vingança tão perfeita que virou case de estudo. Isabela achava que era só mais uma esposa troféu. Na verdade, ela era herdeira de um império que nem imaginava existir. Imagina a cena. Você está no tapete vermelho do evento mais badalado de São Paulo, toda produzida, grávida e radiante. As câmeras piscando, os fotógrafos gritando seu nome, e de repente seu marido vira para você e fala as palavras mais cruéis da sua vida. Na frente de todo mundo. Foi exatamente isso que rolou com Isabela naquela noite que mudou tudo. Vamos começar do começo, porque essa história tem mais reviravoltas que novela das 9. Isabela estava no banco de trás de um Rolls Royce, a mão protetora sobre a barriga de 6 meses. O vestido de seda francesa custará uma fortuna, mas ali naquele momento parecia mais uma fantasia, uma roupa de personagem que ela estava obrigada a interpretar. Do lado dela, Elliot, seu marido, olhava pela janela com aquela expressão que ela conhecia bem. Era o rosto dele antes das grandes humilhações. Isabela, pelo amor de Deus, senta direito, ele murmurou sem nem olhar para ela. Você tá toda largada aí. Parece que o vestido é de camelô, e essa barriga, nossa. Cara, imagina ouvir isso do pai do seu filho. Isabela sentiu a mão apertar mais forte a barriga. Elliot, eu tô grávida. Minhas costas doem. Sempre com desculpinha. Ele suspirou, finalmente virando para ela com aqueles olhos frios. Eu paguei uma nota nesse vestido. O mínimo que você pode fazer é usar direito. E o colar? Tá torto. Ela levou a mão ao pescoço, mexendo no colar de diamantes que mais parecia uma coleira de luxo. Tá certo, Elliot. Não tá certo não, ele cortou com aquele tom venenoso que ela conhecia tão bem. Nada nunca tá certo com você, né? Nós não somos pessoas mediocres, Isabela. Nós somos excepcionais. Ou melhor, eu sou. Você hoje é só um reflexo meu. E esse reflexo precisa ser perfeito. Gente, que nível de psicopatia é esse? Isabela mordeu o lábio para não chorar. Essa era a rotina deles antes de qualquer evento público. Ele destroçava a autoestima dela peça por peça até ela virar uma boneca obediente no braço dele, nervosa demais para falar ou fazer qualquer coisa que pudesse atrapalhar o show dele. E olha, ela tinha se apaixonado perdidamente por esse cara 2 anos antes. Elliot era charme puro, ambicioso, viciante. Ela, uma garota simples que trabalhava numa galeria de arte, ficou deslumbrada. O pai dela, Arthur, tinha alertado desde o primeiro dia. Ele é um pavão, filha. Arthur tinha falado do telefone da casa dele no interior. Só fachada, sem substância. Homem que precisa aparecer tanto assim tá escondendo coisa feia. Isabela ignorou. Tava apaixonada. Agora, presa nessa gaiola dourada, as palavras do pai ecoavam na mente dela como uma profecia. O carro finalmente parou. O rugido da multidão e o clarão cegante dos flashes encheram o espaço. Um funcionário de uniforme abriu a porta do Elliot. Ele saiu com aquele sorriso de R$1 milhão que materializava instantaneamente pro pessoal das câmeras. Estendeu a mão de volta pro carro, não para ela, mas pros fotógrafos. Puro teatro. Quando ela pegou a mão dele e saiu do carro, os flashes intensificaram. Dava para ouvir os repórteres gritando os nomes deles. Elliot, Sr. Vance, aqui. Isabela, você tá linda. Por um segundo, banhada naquela luz artificial, ela sentiu uma pontinha de esperança. Talvez essa noite fosse diferente. Talvez a magia do evento, a alegria do bebê que estavam esperando, amolecesse ele. Elliot se inclinou, os lábios roçando a orelha dela. O sorriso não vacilou nem um segundo enquanto ele sussurrava. Lembra do que eu falei? Sorri, acena. E não fala nada a não ser que te perguntem. Suas opiniões não são o que eles querem ouvir. A esperança morreu na mesma hora. Os diamantes no pescoço pareciam pesar 1 tonelada. Ele a conduziu pro tapete vermelho, a mão firme e possessiva nas costas dela. Ela era o acessório dele, a barriga de aluguel bem vestida, e essa noite ela ia cumprir o papel. O tapete vermelho era um rio de carmim e ouro correndo em direção à entrada iluminada do museu.
Um campo de batalha de grife, influência e ego. Cada passo era uma pose, cada olhar um cálculo. Isabela tinha aprendido a navegar isso, a manter o sorriso mesmo quando os pés doíam e o espírito murchava. Mas essa noite o ar estava diferente. Tinha uma tensão no ar que parecia mais malévola. Quando pararam para o banco principal de fotógrafos, Elliot apertou mais o controle nela. Vira um pouco para a esquerda. Isabela. É seu lado melhor, ele comandou baixinho. Ela obedeceu, os flashes estourando nos olhos dela como mini explosões. Foi nesse momento de luz cegante que ela viu. Saindo de um Maserati preto logo atrás do rosto deles estava Chloe Decker. Chloe era a nova queridinha da mídia, uma atriz ambiciosa e sensual que tinha conseguido um papel principal num blockbuster produzido por uma empresa que Elliot tinha investido recentemente. Ela era tudo que Isabela não era. Ousada, descaradamente sexy, destilando uma confiança que beirava a arrogância. Era também a mulher cujo perfume grudava nas roupas do Elliot fazia 3 meses. O coração da Isabela disparou. Ela suspeitava, claro. As reuniões que se estendiam madrugada adentro, os telefonemas sussurrados no escritório, os presentes repentinos que pareciam mais suborno pelo silêncio dela. Ela tinha tentado confrontar ele uma vez, e ele jogou a culpa nela com uma precisão assustadora. Você tá me acusando de alguma coisa, Isabela. É a gravidez que tá te deixando paranoica e histérica. Eu tô lá fora construindo um império pra nós, pro nosso filho, e você aqui em casa deixando a imaginação correr solta. Fica grata, não desconfiada. Ele fez ela se sentir pequena e ridícula. Agora, vendo Chloe Decker em carne e osso, entrando no mesmo tapete vermelho, uma visão deslumbrante num vestido verde escandalosamente decotado, Isabela sabia que as suspeitas não eram paranoia. Eram um eufemismo. Os olhos da Chloe se encontraram com os do Elliot por cima do ombro da Isabela. Um sorriso lento e triunfante se espalhou no rosto dela. Isso não era coincidência. Era uma detonação planejada. Elliot deu um empurrãozinho gentil mas firme na Isabela, movendo elas pela linha da imprensa. Continua andando. Ele sussurrou, a voz perigosamente suave. Elas foram interceptadas por Amélia Vance, uma colunista social famosa do jornal local. O sorriso dela era afiado quanto a caneta. Elliot, Isabela. O casal da noite. Isabela, a gravidez te deixou radiante. Você tá um brilho só. Antes da Isabela conseguir agradecer educadamente, Elliot deu uma risada. Foi um som alto e desdenhoso que atraiu a atenção de todo mundo por perto. Ela tá brilhando mesmo, Amélia, ele disse, os olhos reluzindo de malícia. É incrível o que uns quilinhos a mais conseguem fazer. Fico falando pra ela que vamos precisar contratar uma equipe dos melhores personal trainers do mundo pra deixar ela em forma de novo depois que o bebê nascer. Uma Vance sempre tem que estar impecável, né? Mano, que golpe baixo foi esse? O comentário atingiu como um soco físico. O ar estalou. Os olhos da Amélia se arregalaram, sentindo o cheiro de uma grande história. Os repórteres e fotógrafos começaram a se aproximar, os microfones como uma floresta de hastes pretas. O rosto da Isabela queimou de humilhação. Ele nunca tinha sido tão abertamente cruel antes. Ela tentou soltar o braço dele, mas o aperto era de ferro. Elliot, por favor, ela sussurrou, a voz tremendo. Ele ignorou. Foi aí que Chloe Decker deslizou até eles, o perfume de jasmim e algo almiscarado envolvendo todos. Elliot, querido, ela ronronou, colocando uma mão perfeitamente manicurada no braço dele bem ao lado da Isabela. Eu tava esperando te ver. O sorriso do Elliot se alargou. Ele virou o corpo ligeiramente, criando um espaço para Chloe que sutilmente mas deliberadamente excluía a própria esposa. Chloe, você tá magnífica, uma verdadeira estrela. E você, Isabela? Chloe disse, o olhar varrendo a forma grávida da Isabela com uma expressão de desdém piedoso. Que doméstica! É corajoso sair na sua condição. O mundo começou a girar. As luzes piscando, o murmúrio da multidão, o perfume sufocante da Chloe. Tudo virando um vórtice nauseante e tonteante. Ele estava se deliciando com a atenção, absorvendo tudo. Esse era o plano dele. Essa era a execução pública do casamento deles. Ele estava fazendo upgrade, e queria que o mundo testemunhasse o momento exato em que ele descartava o modelo antigo pelo novo. O microfone da Amélia Vance estava bem ali. Elliot, vocês e a senhorita Decker parecem bem próximos. Isso é uma relação de negócios. Elliot soltou outra risada estrondosa. Ele largou o braço da Isabela e passou dele pelos ombros nus da Chloe. As câmeras entraram em frenesi. A imagem estaria em todos os sites em minutos. Elliot Vance com o braço na amante enquanto a esposa grávida ficava esquecida do lado.
Chloe é uma talentosa visionária. Elliot anunciou, a voz projetando para cada microfone. Nos meus negócios, você tem que se alinhar com o futuro. Não pode ficar preso a ativos ultrapassados. Ele não olhou para Isabela, mas todo mundo sabia de quem ele estava falando. Ativo ultrapassado. As palavras ecoaram na caverna do choque dela. A visão embaçou com lágrimas que ela se recusava a deixar cair. Sentia centenas de pares de olhos nela, uma mistura de pena e curiosidade mórbida. Estavam assistindo ela desmoronar. Ela deu um passo para trás, depois outro. Ninguém notou. Todos os olhos estavam no Elliot e na Chloe, o novo casal poderoso, rindo e posando para a imprensa raivosa. Ela era invisível, um fantasma na própria execução. Com um soluço engasgado na garganta, Isabela virou e fugiu. Empurrou o caminho por entre os curiosos boquiabertos, ignorando os gritos espantados de alguns repórteres que finalmente notaram a saída dela. Tropeçou para fora do tapete vermelho, os saltos afundando na grama do parque. Só queria desaparecer. Puxou o telefone, as mãos tremendo tanto que mal conseguia discar o número. Só tinha uma pessoa no mundo que ela podia ligar. O telefone tocou 2 vezes antes dele atender. A voz dele era grave e calma. Bella, o que houve? Pai. Ela engasgou, as lágrimas finalmente se libertando, quentes e vergonhosas pelo rosto. Você pode vir me buscar por favor? Aconteceu uma coisa terrível. Houve uma pausa do outro lado da linha, e nesse silêncio Isabela conseguiu sentir uma vida inteira de fúria paterna quieta começando a se condensar. Onde você tá, Bella? A voz do Arthur Sinclair era perigosamente baixa. Me fala exatamente onde você tá. Agora, gente, aqui é onde a história fica insana. Porque o Arthur Sinclair não era um homem dado a demonstrações abertas de emoção. O mundo dele era de controle silencioso, jogadas calculadas e poder não declarado. Ele morava numa mansão de pedra imponente mas discreta no interior, um mundo longe do flash e do clamor de São Paulo. Preferia a companhia dos cavalos de raça dele e do seu cachorro, um galgo aposentado chamado Odin, aos puxa-sacos e tubarões do mundo dos negócios. Ele tinha construído o império dele, a Sinclair Global, de um único caminhão de entrega numa empresa multibilionária de logística sendo mais esperto, mais rápido e mais impiedoso que qualquer um. E então, 10 anos atrás, ele aparentemente sumiu, passando as operações do dia a dia para um conselho de confiança e se tornando um dos bilionários mais esquivos do mundo. O mundo conhecia o nome Sinclair Global. Eles não conheciam o nome Arthur Sinclair. Ele tinha apagado a presença dele dos registros públicos com a mesma eficiência brutal que aplicava numa aquisição hostil. Fez isso por um motivo: proteger Isabela. Depois que a esposa dele, Helena, foi morta num acidente de carro que Arthur sempre suspeitou ser um ataque direcionado por um rival de negócios, ele jurou manter a filha fora da mira da riqueza dele. Ela cresceu com conforto mas sem extravagância. Foi para escolas boas mas não às instituições de elite dos super ricos. Sabia que o pai era bem-sucedido, mas não tinha conceito da escala. Achava que ele era um simples consultor de logística. Era uma mentira nascida do amor e do medo. Quando ele deu para Isabela um fundo fiduciário generoso mas não extravagante para o casamento dela com Elliot, ele também conduziu a investigação de antecedentes mais completa que dinheiro podia comprar. Descobriu que Elliot Vance não era um magnata imobiliário. Era uma fraude. A empresa dele, Vance Propriedades, era um castelo de cartas sustentado por empréstimos de juros altos e uma série de mentiras brilhantes. Mais condenatório ainda. Uma parte significativa do dinheiro inicial dele tinha sido secretamente canalizada de uma empresa de fachada da Sinclair Global, uma armadilha que Arthur tinha criado para testar o futuro genro. Elliot não só caiu na isca, ele alavancou até o talo, acreditando que era um investimento anônimo de um fundo estrangeiro. Ele era, em essência, totalmente financiado pelo homem que ele zombava como provinciano. Arthur guardou essa informação para si, esperando que Isabela visse a verdade sozinha. Ele esperou. Agora essa espera tinha acabado. No momento que ele ouviu a voz quebrada da Isabela no telefone, a represa fria e controlada que Arthur tinha construído ao redor do coração por décadas rachou. A fúria que se derramou foi uma força glacial silenciosa. Fica onde você tá, Bella. Não sai. Eu tô mandando um carro, ele disse, a voz um rosnado baixo. E eu tô ouvindo pessoalmente. Desligou e apertou um botão no interfone da mesa. Marcos, ele disse, a voz não deixando espaço para discussão. Prepara o helicóptero. Destino São Paulo agora. E me consegue uma transmissão ao vivo do tapete vermelho do evento. Eu quero ver tudo. Em minutos, a sala de estar da casa de campo silenciosa dele foi transformada num centro de comando.
Uma tela massiva na parede piscou para a vida, mostrando filmagem ao vivo de um feed de notícias. Ele viu tudo. Viu a filha dele, linda e grávida, de pé sozinha. Viu Elliot Vance, o braço pendurado naquela atriz como um troféu barato. Viu os sussurros, os olhares, o triunfo presunçoso no rosto do Elliot. Assistiu a filmagem da filha fugindo, e alguma coisa dentro dele virou gelo. O chefe de segurança dele, um ex-agente formidável chamado Marcos, ficou parado em silêncio. Então, o carro para a senhora Vance está saindo em 5 minutos. O helicóptero está na pista. Arthur não tirou os olhos da tela. Elliot estava agora dentro do evento, rindo com um grupo de homens, Chloe Decker grudada no braço dele. Parecia o rei do mundo. Muda a rota do meu carro, Arthur disse, a voz plana. Eu não vou pro ponto de encontro. Eu vou pro evento. Marcos hesitou por uma fração de segundo. Senhor, seu protocolo de segurança. Arthur cortou ele. Me liga pro David Brown. David Brown era o CEO da Sinclair Global, o rosto público da empresa. Também estava no conselho do museu que sediava o evento. Alguns momentos depois, a voz do Brown, atrapalhada, veio pelo alto-falante. Arthur, tá tudo bem. Eu tô no evento agora, David. Arthur disse, a voz como o ranger de placas tectônicas. Você vai caminhar até o coordenador do evento. Vai falar para eles que em 10 minutos eu vou subir no palco. Eles vão interromper o palestrante atual e vão me dar um microfone. Não tem espaço para discussão. Entendeu? Houve um silêncio atordoado do outro lado. David Brown sabia que Arthur Sinclair não fazia uma aparição pública há mais de uma década. Para ele fazer isso agora, sem aviso, no evento de maior perfil do ano, alguma coisa sísmica estava acontecendo. Sim, Arthur. Entendido. Arthur se levantou, vestindo um paletó escuro simples e bem cortado por cima do suéter de cashmere. Parecia fora de lugar para um evento black tie, mas sabia que em poucos minutos ninguém ia se importar com o que ele estava vestindo. Caminhou para fora do quarto sem olhar para trás, Odi e o galgo se levantando silenciosamente para segui-lo até a porta. Enquanto marchava em direção ao helicóptero esperando, o bater rítmico das hélices batendo contra o ar noturno. Ele não era só um pai vindo resgatar a filha, era um imperador marchando para a guerra. Elliot Vance tinha construído o renzinho patético dele na areia, usando o dinheiro do Arthur Sinclair e quebrando o coração da filha dele no processo. Arthur estava prestes a soltar o oceano. O salão principal do Museu de Arte era uma sinfonia de taças de champanhe tilintando, risadas educadas e o zumbido de autoelogio da elite da cidade. Um senador estava no pódio, dissertando sobre dever filantrópico. Elliot Vance estava no elemento dele, comandando perto do bar principal. Tinha Chloe num braço e uma taça de Dom Perignon vintage na mão. Se sentia intocável. A saída chorosa da Isabela tinha sido um detalhe menor e confuso, facilmente transformado numa narrativa de uma mulher grávida e emocionalmente instável tendo um momento. Ele já estava criando a história para a imprensa. Estava no meio de uma anedota de autoenaltecimento quando uma mudança sutil ocorreu na atmosfera da sala. O senador no pódio vacilou, olhando confuso em direção ao lado do palco. Um homem de smoking, o organizador do evento, estava falando urgentemente com ele. O senador assentiu, parecendo perplexo, e se afastou do microfone. Senhoras e senhores, o organizador disse, a voz tensa. Temos uma adição não programada ao nosso programa. Por favor, recebam o Sr. Arthur Sinclair. O nome ficou suspenso no ar, recebido por um silêncio coletivo confuso. Sinclair. Algumas pessoas dos setores financeiro e industrial trocaram olhares perplexos. O Arthur Sinclair, o fantasma, o mito. Tinha que ser um engano. Então ele caminhou pro palco. Não era o que eles esperavam. Não estava usando smoking. Estava vestido de calça escura, um suéter simples e um paletó. Parecia mais um professor universitário que um titã da indústria. Mas tinha uma aura ao redor dele, uma gravidade absoluta e inabalável que comandava a atenção de cada pessoa na sala. O salão ficou completamente silencioso. Elliot Vance congelou, o copo no meio do caminho para os lábios. Ele olhou para o palco. O nome soava vagamente familiar, mas não conseguia localizar. Tinha ouvido Isabela mencionar que o nome do pai dela era Arthur, mas o pai dela era algum cara pequeno de logística do interior. Não podia ser ele. No palco, Arthur se aproximou do microfone. Não bateu nele nem ajustou. Simplesmente ficou lá, os olhos azuis penetrantes escaneando a multidão de rostos atordoados até encontrarem o que procuravam. Travaram no Elliot. Meu nome é Arthur Sinclair. Ele começou, a voz calma e clara, amplificada por todo o salão cavernoso.
Não havia tremor, nenhuma raiva, apenas o peso sólido e duro de imenso poder. Para quem não me conhece, eu sou o fundador e único proprietário da Sinclair Global. Uma onda de suspiros e sussurros frenéticos ondulou pela audiência. Sinclair Global era um leviatã. Possuía portos, companhias aéreas e uma teia de subsidiárias tão vasta que quase toda pessoa naquela sala tinha sido indiretamente tocada pela influência dela. O homem no palco não era só um bilionário. Era um fazedor de reis, um poder sombrio de proporções míticas. O sangue do Elliot gelou. Sinclair, o nome de solteira da Isabela. Não podia ser. Era uma coincidência impossível, absurda. A mente dele correu tentando conectar os pontos, mas tudo que conseguia sentir era uma maré crescente de pânico. O olhar do Arthur permaneceu fixo nele. Eu não sou um homem de eventos públicos. Estou aqui hoje por um motivo. Minha filha foi publicamente humilhada nas escadas deste museu menos de uma hora atrás pelo marido dela. Os sussurros explodiram num rugido. Cada cabeça na sala girou para encontrar Elliot, cujo rosto tinha ficado branco como giz. Chloe Decker deu um passo instintivo para longe dele, a própria expressão dela uma máscara de horror e confusão. Minha filha, Arthur continuou, a voz cortando o barulho como uma navalha. É Isabella Vance, anteriormente Isabella Sinclair. O mundo inclinou no eixo pro Elliot Vance. A sala começou a girar. Isabella, o pai quieto e sem graça dela, era Arthur Sinclair, o investidor anônimo, a fonte de todo o capital dele. A fundação de todo o império fraudulento dele era o homem que ele vinha zombando por 2 anos. Chegou ao meu conhecimento, Arthur disse, a voz baixando ligeiramente, tornando as palavras geladas ainda mais impactantes, que o Sr. Vance tem falado para os outros que está construindo um império. Uma ambição louvável. No entanto, é importante dar crédito onde é devido. Vance Propriedades foi fundada, financiada e para todos os fins e propósitos, de propriedade de uma série de empresas de fachada que se reportam diretamente a mim. Elliot Vance não possui um império. Ele tem gerenciado um pequeno departamento experimental da minha empresa, e hoje sua posição foi encerrada. O suspiro coletivo foi agudo e visceral. Era uma execução pública mais brutal e completa que qualquer coisa que Elliot poderia ter concebido. Ele não era só um infiel. Era uma fraude. Um fantoche cujas cordas tinham acabado de ser publicamente cortadas. Chloe Decker não só se afastou. Praticamente recuou dele como se fosse radioativo. Os homens que tinham rido das piadas dele momentos antes agora o encaravam com desprezo. Era um pária. Mas Arthur Sinclair não tinha terminado. Deixou a revelação afundar, deixando Elliot se afogar no julgamento silencioso dos pares. Então entregou o golpe final, destruidor de mundos. Passei anos nas sombras para proteger minha filha dos fardos e perigos da minha riqueza. Hoje vejo que estava errado. O maior perigo para ela não era minha fortuna, mas um homem que buscou explorá-la sem ela. Isso acaba agora. Fez uma pausa, deixando os olhos varreram a sala, um rei dirigindo-se à corte. Com efeito imediato, estou reestruturando o fundo fiduciário primário da Sinclair Global. Tenho uma filha e uma herdeira. A partir deste momento, 100% das minhas ações controladoras e bens pessoais serão transferidos pro nome dela. Isabella Sinclair é agora a acionista majoritária e única herdeira da fortuna da Sinclair Global. Qualquer homem, mulher ou corporação nesta sala que deseje fazer negócios com minha organização no futuro faria bem em lembrar com quem estão realmente lidando. Colocou o microfone no lugar. Não esperou por aplausos. Simplesmente virou e saiu do palco, deixando para trás uma cena de pandemônio absoluto. Elliot Vance ficou congelado, a taça de champanhe escorregando dos dedos entorpecidos e se estilhaçando no chão de mármore. O som se perdeu na cacofonia. Ele tinha tentado descartar seu ativo ultrapassado. E num único discurso devastador, o pai dela fez da Isabella Vance, sem dúvida, a mulher mais poderosa da sala, se não da cidade inteira. E ele, Elliot Vance, era menos que nada. A manhã depois do evento foi um apocalipse midiático. Cada grande veículo de notícias, do jornal financeiro aos tabloides online mais trash, liderou com a mesma história. Fotos do Arthur Sinclair no palco foram justapostas com as imagens do Elliot e Chloe no tapete vermelho e a foto de partir o coração de uma Isabela grávida e solitária fugindo da cena. As manchetes gritavam: o bilionário fantasma retorna. Esposa humilhada herda império de 50 bilhões, da humilhação à mesa diretora. A história de Isabella Sinclair. Pro Elliot Vance, as consequências foram imediatas e catastróficas. O telefone dele tocava incessantemente com ligações de investidores em pânico, credores furiosos e os agora ex-advogados dele. Às 9 horas da manhã,
Uma carta da equipe jurídica da Sinclair Global foi entregue no escritório dele, informando que o acesso dele a todas as contas da empresa estava congelado, e um exército de contadores forenses estava sendo enviado para auditar cada centavo que ele já tocou. Foi impedido de entrar no próprio escritório pela segurança do prédio. Quando tentou ligar para Chloe Decker, o número dela estava desconectado. Ela sumiu, a carreira em ascensão provavelmente incinerada no raio de explosão da queda dele. Estava arruinado, completa e totalmente, em menos de 12 horas. Enquanto isso, Isabela estava protegida na segurança silenciosa e fortificada da propriedade do pai. Acordou no quarto da infância, o sol matinal entrando pelas janelas que davam vista para colinas verdes ondulantes, um contraste gritante com os cânions de concreto da vida de casada. O mundo em que acordou não era o mesmo em que tinha adormecido. O telefone dela era um zumbido constante de mensagens de pessoas que não ouvia falar há anos, todas oferecendo parabéns atrasados e apoio bajulador. Ignorou todas. Encontrou o pai no escritório dele, uma sala cavernosa forrada de livros, olhando para uma pequena foto emoldurada na mesa. Era da mãe dela, Helena. Uma mulher linda com sorriso vibrante e olhos do mesmo marrom caloroso da Isabela. Me desculpa, Isabela disse suavemente, a voz ainda rouca. Eu deveria ter te ouvido. Arthur virou, a expressão ilegível. Não, Isabela, eu é que peço desculpas. Eu falhei com você. Você não falhou comigo. Você me salvou. Eu te salvei de um incêndio que ajudei a atear. Ele disse, a voz pesada com uma culpa que ela nunca tinha ouvido antes. Gesticulou para ela sentar numa das poltronas de couro macias. Tem uma coisa que você precisa saber. A razão de eu ter escondido tudo de você. A razão de termos vivido tão quietos. Respirou fundo. Sua mãe. A morte dela não foi um simples acidente de carro. Foi uma mensagem. Eu estava no meio de uma aquisição hostil brutal de uma empresa rival. O CEO era um homem perigoso chamado Julian Croft. Ele jogava sujo. Uma semana antes da votação final dos acionistas, o carro da Helena foi tirado da estrada por um caminhão. A polícia considerou o acidente um problema na tubulação de freio. Mas eu sabia. Minha equipe de segurança encontrou evidências de que a tubulação tinha sido cortada. Não tinha nada que eu pudesse provar no tribunal, mas sabia que o Croft estava por trás. Ele estava mandando uma mensagem. Minha família era um alvo. Isabela encarou ele, o coração doendo. Tinha chorado a mãe a vida inteira, mas sempre acreditou que foi um evento trágico aleatório. Depois que ela morreu, Arthur continuou, a voz grossa de emoção, eu ganhei a aquisição. Esmaguei a empresa do Croft e arruinei ele pessoalmente. Mas foi uma vitória vazia. Olhei para você, tão pequena e inocente, e fiz um juramento. Ninguém nunca mais usaria você para chegar em mim. Então Arthur Sinclair, o bilionário, deixou de existir. Virei um consultor recluso. Construí um muro de anonimato ao nosso redor, ao seu redor. Achei que se você vivesse uma vida normal sem os adereços de riqueza imensa, estaria segura. Seria livre para encontrar alguém que te amasse por você, não pelo seu nome ou dinheiro. Olhou para ela, os olhos cheios de arrependimento profundo. Mas tentando proteger você de um tipo de predador, deixei você completamente indefesa contra outro. Elliot não queria a fortuna Sinclair porque nunca soube que existia. Só queria uma esposa linda e gentil com uma conexão familiar respeitável mas não intimidante. Queria alguém que pudesse controlar. Meu sigilo, minha mentira. Te tornaram o alvo perfeito para um homem como ele. Me desculpa muito, muito, Bella. A revelação lavou sobre Isabela, uma onda de entendimento e tristeza. A distância do pai, a natureza silenciosa dele, a aversão aos holofotes. Não era rejeição dela, mas uma tentativa desesperada e equivocada de protegê-la. Ele carregou esse segredo terrível, esse fardo de tristeza e culpa sozinho todos esses anos. Levantou da cadeira e caminhou até ele, envolvendo os braços nos ombros dele. Era um homem poderoso e formidável que acabará de abalar as fundações da sociedade paulistana. Mas naquele momento, era só um marido sofrendo e um pai que temia ter falhado com a filha. Você não falhou comigo, pai, ela sussurrou, encostando a cabeça na dele. Você me deu uma infância real. Me deu uma chance de ser uma pessoa, não uma manchete. E ontem à noite você me devolveu minha vida. Finalmente ele pôs os braços ao redor dela, segurando a filha e o neto ainda não nascido, o futuro do legado dele. As paredes que construíra por décadas finalmente estavam caindo. O segredo estava fora e o mundo mudará para sempre. Mas agora, pela primeira vez, enfrentariam juntos. Na semana que seguiu,
Uma equipe dos advogados mais formidáveis do mundo, todos na folha de pagamento do Arthur Sinclair, desceu sobre a vida da Isabela. Vieram armados com petições de divórcio pré-preparadas, avisos de apreensão de bens pro Elliot e uma montanha de documentos corporativos que representavam as chaves do reino da Sinclair Global. O mundo esperava um banho de sangue, um divórcio público confuso onde a esposa traída pegaria o marido até o último centavo. Mas Isabela queria outra coisa. Queria encerramento, não só vingança. 2 semanas depois daquela noite fatídica, ela concordou em encontrar Elliot, não num escritório de advogado, mas na cobertura vasta e vazia que um dia dividiram. Ele era um homem mudado. A arrogância petulante tinha ido embora, substituída por um olhar desesperado e assombrado. Tinha perdido peso, e o terno caro pendurava nele como uma mortalha. Tava parado perto das janelas do chão ao teto, olhando para uma cidade que não pertencia mais a ele. Isabela, ele disse, a voz rouca. Eles levaram tudo, as contas, os carros, até as associações do clube. Isabela ficou calma perto da porta, a mão descansando no estômago. Não sentia pena, só um senso profundo de finalidade. Elas nunca foram suas para começar, Elliot. Eram todas emprestadas do meu pai. Ele virou para encará-la, os olhos implorando. Eu sei que o que fiz foi imperdoável. Chloe, as coisas que falei, fui um idiota, Bella. Fiquei cego pela ambição. Mas eu te amava. No começo, eu realmente amava. Amava? Ela perguntou, a voz clara e firme. Você me amava ou amava a ideia de mim? A esposa perfeita e silenciosa que não te desafiaria, que ficaria bem no seu braço e nunca questionaria sua autoridade. Você não queria uma parceira, Elliot. Queria uma posse. Ele deu um passo em direção a ela. Podemos consertar isso. Temos um filho a caminho. Seu pai, ele fez isso para me ensinar uma lição. Entendo. Aprendi. Fala para ele que aprendi. Podemos recomeçar. Foi então que Isabela finalmente entendeu a profundidade da ilusão dele. Ainda havia como intermediária, um canal pro poder do pai. Não via ela de jeito nenhum. Pegou na bolsa e tirou um único documento. Não era uma ação judicial. Era um acordo simples de uma página. Colocou na mesa de centro de mármore. Isso é um acordo de divórcio, Elliot. Já foi assinado por mim. Ele se apressou para ler, os olhos escaneando a página freneticamente. O que é isso? Diz que eu fico com o relógio e a arte do meu escritório. Mais nada. Isso é uma piada. Não é piada, Isabela disse calmamente. Você me falou uma vez que eu não deveria ficar presa a ativos ultrapassados. Tô seguindo seu conselho. Tô te liberando do nosso casamento. Não tô te processando. Não tô te arrastando pelos tribunais. Tô simplesmente te deixando ir. A equipe jurídica do meu pai vai cuidar da dissolução da Avance Propriedades. Quanto a mim, não quero nada de você, e não tô te dando nada. Pode ficar com seu relógio. Ele olhou para ela embasbacado. Tinha esperado uma briga, gritos, declarações de guerra. Tava preparado para a guerra. Não estava preparado para essa dispensa silenciosa e completa, para ser tratado como tão insignificante que nem valia a pena lutar. Você tá simplesmente me apagando, ele sussurrou, todo o peso da irrelevância dele finalmente caindo sobre ele. Não, Elliot, Isabela disse, virando para sair. Você nunca realmente esteve aqui para começar. Deixou ele na cobertura vazia, um fantasma numa vida que nunca tinha sido realmente dele. Quando o elevador desceu, Isabela sentiu uma leveza que não experimentava há anos. Não era a emoção da vitória. Era a paz da libertação. Naquela noite, se encontrou com o pai e David Brown, o CEO da Sinclair Global, na sede imponente da empresa, um prédio que tinha passado 1000 vezes sem saber que pertencia à família dela. A sala de reuniões era intimidante, toda vidro e aço, com vista que se estendia da orla até o centro da cidade. O conselho está preparado para ratificar sua posição como presidente, Isabela, David Brown disse respeitosamente. Seu pai e eu podemos te orientar. Claro, você pode estar tão envolvida ou distante quanto desejar. O pai assentiu. Você não tem que fazer nada que não queira, Bella. Pode montar uma fundação. Focar em filantropia. O dinheiro é seu para fazer o que achar melhor. Isabela olhou para a cidade espalhada lá embaixo, um universo de luzes e possibilidades. A vida inteira. Outros tinham feito escolhas por ela. O pai escolheu o sigilo para protegê-la. Elliot escolheu o controle para possuí-la. Agora, pela primeira vez, a escolha era dela. Não, ela disse, a voz ressoando com uma força nova que surpreendeu até ela mesma.
Não quero ser uma presidente silenciosa, e filantropia não é suficiente. Virou para encará-los, os olhos claros e determinados. Sinclair Global é uma empresa impiedosa, pai. Tenho lido os relatórios. Você construiu um império sendo um tubarão. Respeito o que construiu, mas não posso ser você. Respirou. Quero ser CEO, não só no nome. Quero comandar essa empresa. Quero mudá-la de dentro para fora. Temos o poder de ser uma força pro bem, não só pro lucro. Quero investir em energia sustentável, criar práticas trabalhistas justas e construir uma fundação de caridade que seja parte central do nosso modelo de negócios, não só uma dedução fiscal. Quero construir um legado que nossa família, meu filho, possa ter orgulho. David Brown parecia atordoado. Arthur Sinclair olhou para a filha, e pela primeira vez viu não a garotinha que precisava proteger, mas a mulher visionária poderosa que a esposa dele, Helena, sempre tinha sido. Um sorriso lento e orgulhoso se espalhou pelo rosto dele. Bem então, disse Arthur, a voz transbordando de orgulho. Parece que você tem uma reunião de conselho para comandar. Um ano depois, o cenário não era um tapete vermelho, mas o saguão reluzente e ultramoderno do recém-inaugurado Hospital Infantil Helena Sinclair, o projeto principal da Fundação Sinclair Global. O ar vibrava, não com som de obturadores de câmera, mas com a emoção genuína e gratidão de médicos, pacientes e funcionários da cidade. No centro de tudo estava Isabella Sinclair. Não era mais a mulher tímida se escondendo atrás do marido. Era equilibrada, confiante e radiante. Vestida num terno de poder cortado com precisão, segurava o filho de 10 meses, Arthur Jr. AJ, no quadril. O filho, com olhos brilhantes e curiosos, era o lembrete constante do que ela estava construindo e para quem estava construindo. Tinha passado o último ano num batismo de fogo, aprendendo cada faceta do vasto império Sinclair. Trabalhou incansavelmente, ganhando o respeito do conselho, não por causa do nome, mas por causa do intelecto afiado, da compaixão e da visão inabalável. Tinha iniciado mudanças abrangentes, desinvestindo de indústrias exploradoras e despejando bilhões em tecnologia verde e empreendimentos éticos. Os lucros caíram inicialmente, causando pânico entre alguns acionistas mais velhos, mas Isabella manteve a posição. Agora, com grandes novos contratos governamentais em energia renovável e uma onda de sentimento público positivo, Sinclair Global era mais respeitada e mais lucrativa que nunca. O modelo de capitalismo compassivo dela estava virando estudo de caso na escola de negócios. Depois de fazer um discurso poderoso e tocante dedicando o hospital à mãe que mal conheceu, Isabella estava se misturando com os convidados. Se movia com graça fácil, discutindo oncologia pediátrica com o chefe de cirurgia no momento e fazendo gracinha com o filho no outro. Viu o pai do outro lado da sala assistindo ela. Não era o homem sombrio e secreto da juventude dela. O peso do passado parecia ter se levantado. Tava sorrindo, um sorriso genuíno e caloroso enquanto brincava de achou com o neto. Tinha encontrado um propósito novo, não como rei das sombras, mas como avô babão e pai orgulhoso. Mais tarde, quando o evento estava terminando, Isabella ficou com o pai no jardim da cobertura do hospital, as luzes da cidade piscando embaixo como uma constelação caída. A Jota estava dormindo no carrinho do lado deles. Sua mãe ficaria tão orgulhosa de você, Bella, Arthur disse, a voz quieta. Você tem a força dela, o coração dela. Aprendi com os melhores, Isabella respondeu, apertando a mão dele. Com vocês dois. Uma notificação pingou no telefone dela. Era um alerta de notícias. Deu uma olhada. A manchete dizia: magnata caído Elliot Vance condenado a 18 meses por fraude de valores mobiliários. O artigo detalhava como a auditoria forense descobriu anos de crimes financeiros. Um castelo de cartas tão podre que era milagre ter ficado de pé. Era um homem esquecido, uma nota de rodapé na história dela. Não sentiu nada, nem raiva, nem satisfação, só uma pena clínica distante. Arquivou a notificação sem pensar duas vezes e guardou o telefone. Ele era o passado. Ela estava olhando para o futuro. Olhou para Asquiline, pro rio infinito de faróis e prédios imponentes. Um ano atrás, essa cidade era a prisão dela. Agora era o reino dela. Não o reino de vidro e aço, mas de esperança, legado e possibilidades ilimitadas. Não era Isabella Vance, a esposa humilhada. Nem era só Isabella Sinclair, a herdeira bilionária. Era Isabella, mãe, líder, sobrevivente. E olhando para o horizonte, sabia com certeza absoluta que a história dela estava só começando. Os 18 meses seguintes à inauguração do Hospital Infantil Helena Sinclair foram um período de sucesso sem precedentes. Mais importante,
Paz profunda para Isabela. Sancler Global, sob a liderança dela, tinha se tornado um modelo de responsabilidade corporativa moderna, o preço das ações disparando com base na inovação ética e imagem pública impecável. A vida dela tinha encontrado um ritmo que ela valorizava. Manhã cedo com o filho AJ, cujas primeiras palavras e passos vacilantes enchiam a cobertura com alegria que nunca conheceu. Dias exigentes mas gratificantes no escritório, moldando o mundo melhor através do trabalho. E noites quietas com o pai, que tinha se estabelecido perfeitamente no papel de avô babão. Os fantasmas do Elliot Vance e do tapete vermelho tinham desbotado numa memória distante, quase inacreditável. Não era mais uma história. Era a autora. Essa estabilidade nova era o motivo da primeira anomalia parecer tão chocante. Dizia respeito a uma pequena mas brilhante empresa alemã de engenharia, Liqua, que tinha desenvolvido uma tecnologia revolucionária de painel solar. Era uma aquisição perfeita para a divisão de energia verde da Sancler Global. Isabela tinha supervisionado pessoalmente as negociações finais. O negócio estava praticamente fechado. Um comunicado à imprensa estava rascunhado. Então, 48 horas antes da assinatura final, o conselho da Liqua convocou uma reunião de emergência. Uma nova oferta tinha aparecido aparentemente do nada. Uma oferta tão astronomicamente alta, tão além da avaliação real da empresa que beirava o absurdo. Liqua, legalmente obrigada pelo dever fiduciário aos acionistas, não teve escolha senão aceitar. Na sala de reuniões da Sancler Global, o clima era de frustração perplexa. Quem fez isso? Isabela perguntou, olhando para os rostos sombrios da equipe de aquisições. Qual dos nossos concorrentes tem tanto dinheiro para queimar numa jogada de vaidade? David Brown, ainda o CEO de confiança dela, deslizou um tablet pela mesa de carvalho maciça. Esse é o problema, Isabela. Não sabemos. Olhou para a tela. O comprador era um veículo de investimento recém-registrado chamado Phoenix Holdings. O nome mandou um arrepio pequeno e desagradável pela espinha, um eco fraco do evento onde a vida dela foi destruída e reconstruída. Rastreia, ela ordenou. Quero saber quem está por trás desse nome. Quero saber dos investidores, do conselho, tudo. Por uma semana, os melhores investigadores financeiros do mundo, homens e mulheres que conseguiam encontrar um real perdido num labirinto de contas offshore, trabalharam 24 horas por dia. Voltaram sem nada. Phoenix Holdings era um fantasma. Estava registrada numa jurisdição de não divulgação, financiada por uma série de títulos ao portador e estratificada através de tantas empresas de fachada no Panamá, Ilhas Cayman e Liechtenstein que o rastro esfriou completamente. Era uma aula de anonimato corporativo. A técnica é familiar, David Brown admitiu, a expressão grave. É o mesmo nível de ofuscação que seu pai usou para construir o portfólio nos primeiros dias. O comentário ficou suspenso no ar. Não era um rival corporativo padrão. Era alguém que conhecia os métodos deles. Alguém que jogava o mesmo jogo impiedoso e intrincado que Arthur Sancler uma vez dominou. A jogada não era só sobre negócios. Parecia pessoal. Era uma mensagem. Naquela noite, Isabela trouxe o problema pro pai. Sentaram no escritório dele, um lugar que tinha se transformado do refúgio de um homem solitário no quarto de brinquedos favorito do AJ, com primeiras edições inestimáveis sentadas ao lado de blocos de montar coloridos. Enquanto Isabela expunha os detalhes da aquisição da Liqua e a parede impenetrável da Phoenix Holdings, viu um lampejo de alguma coisa nos olhos do pai que não via há anos. Não era raiva ou frustração. Era um reconhecimento frio e arrepiante. Croft, Arthur murmurou, a voz baixa. Caminhou até a mesa e digitou alguma coisa no computador particular. Ficou em silêncio por muito tempo, o rosto iluminado pelo brilho da tela. O silêncio se estendeu grosso com tensão que fez os pelos dos braços da Isabela se arrepiarem. Pai, o que é? Finalmente virou para encará-la. E a expressão era aterrorizante. Todo o calor tinha ido embora, substituído pela cara endurecida do titã implacável que uma vez foi. É ele, Arthur disse, a voz um sussurro grave. Eu deveria ter sabido. Deveria ter me certificado. Ele quem? Isabela pressionou, o coração começando a disparar. O homem cuja empresa eu destruí depois da morte da sua mãe. Arthur disse, as palavras como cavacos de gelo. Um homem que deixei sem nada além do ódio dele. O nome dele é Julian Croft. Isabela sentiu o sangue sair do rosto. Julian Croft, o nome da história, o vilão sem rosto que orquestrou o assassinato da mãe. Mas você disse que arruinou ele. Achei que tinha sumido. Arruinei a vida pública dele. Arthur corrigiu, os olhos escuros de arrependimento. Peguei a empresa, a reputação, a fortuna dele.
Deixei ele um pária. Mas deixei ele viver. Achei que desaparecer na obscuridade era a punição mais cruel que a morte. Fui arrogante. Subestimei a capacidade dele de paciência, de vingança. Gesticulou de volta para a tela. Croft sempre foi obcecado com mitologia. A história da Fênix subindo das cinzas era o símbolo da primeira empresa dele. Ele não tá só de volta aos negócios, Bella. Tá anunciando para mim. As peças se encaixaram com clareza horripilante. A oferta absurdamente alta não era sobre adquirir uma empresa solar. Era sobre mostrar para os Sinclairs que podia. As empresas de fachada impenetráveis não eram só para anonimato. Eram zombaria direta do método Sinclair. Não era uma jogada de negócios. Era a primeira jogada numa guerra. Ele tá se reconstruindo. Arthur continuou, a voz sombria. Trabalhando nas sombras, provavelmente através de negócios de mercado negro e conexões que desmontei anos atrás. Tem esperado pelo momento certo para atacar, e nós demos para ele. O que quer dizer? Isabela sussurrou. Meu discurso no evento, sua ascensão a CEO. A história foi global. Arthur explicou, o alto ódio claro na voz. Colocamos você em evidência, Bella. Colocamos o nome Sinclair de volta no palco mundial. Para um homem como Croft, um homem nutrindo rancor de 20 anos, ver você, filha da Helena, prosperando na cadeira do meu poder, deve ter sido a provocação definitiva. Arthur caminhou até Isabela, as mãos descansando nos ombros dela, os olhos perfurando os dela. O medo que ela viu lá não era por ele, mas por ela e o filho. Ele não quer a empresa. Não quer meu dinheiro. Arthur olhou diretamente nos olhos da filha. Ele quer nosso legado, Isabela. Quer você, e não vai parar até ter queimado tudo que construímos de volta pro chão. O calor aconchegante do escritório de repente pareceu um túmulo. O fantasma que assombrou o passado do pai não era mais uma memória. Tava aqui. Era real, e tava vindo atrás deles. Isabela olhou para os brinquedos espalhados no chão, pensou no filho dormindo tranquilamente no berço lá em cima, e um sentimento novo lavou sobre ela, eclipsando o medo. Era uma fúria fria e protetora que reconheceu instantaneamente. Era a fúria Sinclair. Era o mesmo fogo que alimentou o pai a construir um império e a mesma determinação que permitiu ela reconstruir a vida. Julian Croft achava que estava caçando a filha de um fantasma. Estava prestes a descobrir que estava caçando uma rainha. E gente, é aqui que nossa história chega ao fim, por enquanto. Porque a jornada da Isabela não é só sobre vingança. É um testemunho poderoso do fato de que nossos momentos mais baixos não precisam nos definir. É sobre trocar uma gaiola de ouro por uma coroa da própria autoria. Ela foi despida da dignidade na frente do mundo inteiro. Mas naquele momento de humilhação absoluta, encontrou o caminho de volta para si mesma, descobrindo uma força que nunca soube que possuía. A jornada dela do coração partido no tapete vermelho até a cabeça da mesa do conselho lembra a todos nós que o verdadeiro poder não é sobre o nome que carregamos ou o dinheiro que herdamos. É sobre as escolhas que fazemos quando finalmente temos a liberdade de decidir o próprio valor. Se a jornada da Isabela de peão no jogo de outra pessoa para a rainha do próprio império te inspirou, por favor mostra seu apoio apertando o botão de like. Compartilhe essa história com alguém que precisa de um lembrete da própria força interior. E para mais histórias incríveis de resistência e triunfo, não esquece de se inscrever no canal e apertar o sininho das notificações. Porque uma coisa é certa. Quando Julian Croft descobrir que tá mexendo com a errada, a Isabela vai mostrar que uma rainha nunca abaixa a coroa. E essa é uma história que vocês não vão querer perder. Obrigado por ouvir, e até a próxima.